Eu queria parar de falar sobre MCP e esperar a tecnologia amadurecer para trazer aqui uma solução que pode ser colocada em produção de forma definitiva. Mas como toda tecnologia que começa, toda semana sai novidade. E eu preciso atualizar vocês sobre isso. Essa semana eu recebi esse e-mail aqui, da Apify, com algumas atualizações deles. E o que me chamou a atenção foi isso aqui, A plataforma está modelada para aceitar o MCP, o Model Context Protocol. E claro que eu tinha que conferir isso aqui com vocês, né? Se você não conhece a Apify, ele é uma plataforma de marketplace para APIs. E esse é um modelo que eu já estava supondo que ia acontecer com o MCP. Se você é novo no mundo da automação, eu tenho um esqueminha que vai explicar melhor como é que isso funciona. Em termos gerais, a estrutura que a gente utiliza para criar automações no n8n é mais ou menos assim. A gente tem uma VPS, que é um servidor privado, que a gente loca em alguma empresa que faz aluguel de servidores privados. A gente instala um Docker, que é um sistema que permite criar containers, e a gente instala o n8n dentro desse container, de forma segura como boa prática. E dentro do n8n a gente cria automações com agentes inteligentes, e esse agente ele é interligado com uma LLM, um modelo de linguagem larga que é a inteligência artificial. A gente pode optar pelo da OpenAI, a gente pode optar pelo Cloud, pelo Gemini. E com esse agente, hoje, quando a gente quer uma ferramenta fora do n8n, que faça uma função especial, e a ideia de automação é exatamente essa, interligar soluções externas, a gente faz por meio de API. E essa API a gente utiliza o método HTTP Request, que é chamada POST ou GET, ou entre outras que a gente possui. E essa ferramenta ela tem várias funções. Eu posso buscar por meio da API uma ferramenta que faz busca de CEP, né? Eu passo o CEP, ele me traz o endereço, ou dou o endereço e ele me traz o CEP. Eu posso ter uma ferramenta que cria a imagem por meio de inteligência artificial. Eu passo os argumentos, ele me retorna a imagem. E o próprio Google Calendar, né? As ferramentas do Google, que a gente também pode fazer chamada por meio de API. De modo geral, eu preciso buscar individualmente cada uma dessas ferramentas. Eu tenho que pesquisar qual a empresa, qual a solução, criar a API key dessa ferramenta individualmente. E, consequentemente, a gerência de tudo isso fica complicada. Quando eu crio uma automação, por exemplo, que eu quero fazer um vídeo para o nicho dark, em que eu tenho que chamar uma ferramenta que cria uma imagem, outra que faz a animação dessa imagem, outra que faz o som ambiente, o som do diálogo, e aí tem uma outra que junta tudo isso criando um vídeo. Para todas essas ferramentas, para cada passo desse, eu tenho uma ferramenta que eu preciso chamar por API, e eu tenho que criar uma API aqui para cada uma e também gerenciar o orçamento de cada uma. Eu pago individualmente para cada uma para ter créditos para usar essas ferramentas. Algumas gratuitas, outras pagas, mas de forma geral eu preciso fazer a gerência de acesso a cada uma delas. Só que algumas empresas sacaram isso e resolveram agregar todas as ferramentas em um lugar só. Então você não precisa mais ficar procurando individualmente cada ferramenta na internet por cada solução. Os desenvolvedores vão lá nessa plataforma, que é o Marketplace, cadastra sua solução lá, e essa empresa faz o gerenciamento de tudo aquilo que é consumido e faz o intermédio, repassando para o desenvolvedor aquilo que foi processado e trazendo a solução para os clientes que querem usar a API para fazer as chamadas para essas ferramentas. E é nesse contexto que surge a empresa Apify. E a Apify não é a única do mercado que faz isso. Existem diversos marketplaces que processam essas soluções. Eles pagam para os desenvolvedores alocarem suas soluções lá. O cliente, que vou consumir as APIs, as ferramentas, eu pago por créditos para ter o acesso a essa ferramenta, a esse marketplace, e lá dentro eu escolho as soluções para poder me conectar. Eu só preciso criar uma API key, e eu tenho diversas soluções ao meu dispor, desde que algum desenvolvedor faça a implementação. E o esquema é mais ou menos esse. Eu tenho uma VPS, eu tenho um container, dentro do container eu tenho n8n, eu tenho um agente, e por meio do API, eu chamo as soluções da Apify. E a Apify tem várias ferramentas lá dentro, por meio de HTTP Request. E a solução lógica, a solução natural, é que esses marketplaces que já oferecem chamadas de API, também passem a disponibilizar as chamadas MCP. A solução já está lá, o desenvolvedor já criou o código,
O que falta agora é apenas a padronização de como chamar essas soluções, tirando o HTTP request e passando a usar o protocolo MCP. Clicando lá no link do meu e-mail, eu sou levado para o site da Apify. E aqui ele me traz a loja da Apify. E essa loja, essa store, é onde estão os desenvolvedores, é onde estão as soluções que eu posso individualmente chamar por meio de API e agora por MCP. Com uma olhada breve aqui, eu já olho que eu tenho um crawler de conteúdo de website, ele faz a raspagem de conteúdo de site, eu tenho um scraper de Google Maps, eu consigo trazer informações do Google Maps, todas bem formadas, né, os dados bem formatados em uma tabela. Eu tenho o scraper de Instagram, eu consigo raspar dados de perfis do Instagram. Eu tenho de TikTok, eu tenho também de YouTube. Ou seja, tudo que tiver de solução, algum desenvolvedor criou para colocar aqui. Ó. Eu tenho o YouTube Scraper, eu tenho o Downloader, eu tenho de Mercado Livre, Scraper, que faz raspagem de dados de ofertas. Eu tenho também da Amazon Reviews Scrap, Amazon Scrap, que traz ofertas. Eu posso passar uma categoria para ele e ele vai me trazer o top 10 dos produtos mais vendidos, os produtos mais avaliados. E é aqui que a gente começa a desenvolver nossas soluções de reviews, nicho dark, para que eu possa monetizar com essas soluções e minhas automações. Ou seja, a solução já existe, você só precisa saber como chamar essa ferramenta e pagar por ela. Todas essas ferramentas aqui a gente faz por meio de chamada API, modo HTTP Request. Mas agora, com essa evolução, ele também permitiu a chamada via MCP. Se eu clicar aqui em Google Maps Extractor e vir aqui em API, eu vou ter toda a documentação, a forma como eu chamo ele, e na última aba aqui eu tenho a chamada MCP, e trazendo informações de comandos de como eu posso fazer a chamada via MCP, e é aqui que a gente vai utilizar o NTN e aquele node da comunidade MCP. Se você não viu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir os vídeos que eu gravei sobre ferramentas da OpenAI e de como eu implementei um MCP Server que faz chamada de API Evolution, que é para soluções de WhatsApp, e para o Google Calendar para fazer agendamento. Eu vou colocar o link aqui e eu preciso que você assista o conceito do MCP para poder entender bem aquilo que eu vou passar aqui. O trabalho aqui vai ser muito menor. Aqui já está mais transparente, eu não preciso instalar nada. Não se assuste se nos vídeos anteriores eu fiz muito código, porque eu estava criando o meu próprio MCP Server. E eu precisava codificar algo para fazer essas chamadas externas. Nesse caso aqui, é a evolução natural, eu vou chamar diretamente do NTN essas ferramentas aqui de MCP na Apify, e por isso a gente vai codificar muito menos. Eu quero que você preste atenção nesse código aqui, ó, nesse JSON. Aqui está a descrição do comando, dos argumentos e variável de ambiente que a gente vai utilizar lá no NTN. Aqui a gente está o comando é npx, e esse comando npx ele é parecido com o comando npm que a gente fez nos vídeos passados. O npm ele faz a instalação de módulos na sua VPS. O npx ele não precisa de uma instalação, ele já faz o download e a execução de forma transparente, sem que você precise ir lá na sua VPS fazer isso aí. Aqui a gente vai ter os argumentos, e eu tenho aqui ó, um alias -y, passando os argumentos da chamada, e aqui a variável do ambiente, que eu tenho um Apify Token. Então eu preciso criar esse token lá dentro do nosso console, dentro da Apify. Antes da gente ir lá para o NTN, eu quero te mostrar como é que é a estrutura, o dashboard da Apify, para que você não fique perdido e você possa, daqui desse vídeo, a partir desse vídeo, utilizar outras ferramentas que a Apify disponibiliza, fazendo seus testes com MCP. Aqui na tela da Apify, eu vou clicar aqui na logo para voltar para Home, e eu vou ter aqui ó, o botão Go to Console. Faça seu cadastro e a gente vai entrar no dashboard da Apify. Tá? Aqui na Apify, no lado esquerdo, a gente vai ter a Store, que é onde eu vou buscar as ferramentas. Como eu fiz ali anteriormente, eu vou procurar aqui por YouTube Scraper, e aqui na ferramenta, ele abre as opções para que eu faça isso manualmente. Então aqui são os campos já descritos do que ele espera.
Aqui nesse caso, ele quer o máximo de vídeo que eu quero fazer na minha busca, ele quer que eu passe a URL do que aquilo que eu vou fazer o scrap, daquilo que eu quero minerar lá dentro do YouTube. Ele pergunta aqui se eu quero fazer o download das legendas. Tem um monte de opção aqui. E toda ferramenta ele vai ter esse padrão, tá? Aqui, ó, eu vou ter as informações da ferramenta e aqui eu vou ter aquilo que foi rodado. Toda vez que eu executo, ele vai vir para essa aba de Runs, para eu poder ver meus resultados. O mais importante aqui é que no input eu posso tanto salvar aqui, configurar o meu JSON nessa abinha aqui, para eu jogar na minha automação, quanto eu posso executar nesse botão de Start. Eu posso configurar para testar, dou um Start aqui, vou na aba Runs e eu já vou ver o resultado acontecendo. Para eu criar uma chamada API daqui, eu tenho um campo aqui em cima, ó, API, e eu venho aqui e API Endpoints. E aqui eu posso ver todas as formas de chamar essa ferramenta, essa tool, sem precisar fazer a execução aqui próprio, aqui dentro da dashboard. Então, basta eu escolher o que eu quero fazer aqui, rodar esse ator de forma síncrona, assíncrona, já buscando as informações. E aqui para o Apify, o conceito é que todas as ferramentas eles chamam de ator. Tá? Então, quando eu vou ver aqui, ó, rodar esse ator sincronicamente, isso significa que eu tenho que rodar e esperar o resultado, ficar esperando o resultado. Rodar de forma síncrona é solicitar e aguardar, e o Node fica lá processando. Processar de forma assíncrona é quando eu passo a solicitação e aí a minha automação continua e em um momento posterior eu volto lá para capturar essa informação que foi processada. Cada ferramenta que a gente encontra aqui foi criada por um desenvolvedor que deixou disponível e não é o mesmo desenvolvedor. Inclusive, por isso que você pode encontrar ferramentas parecidas. Você pode ter mais de uma ferramenta que faz scrap do YouTube, mais de uma ferramenta que faz scrap da Amazon, do Mercado Livre, porque cada um é feito e mantido por um desenvolvedor. Então, quando você faz o login aqui, cria a sua conta, a Apify já disponibiliza alguns créditos para você. E você consegue ver aqui, ó, você vai pagar por processamento, dependendo da quantidade de resultados também. Geralmente as ferramentas cobram por 1.000 chamadas ou 1.000 resultados, e você vai pagar em dólar, e ele dá um plano grátis aqui de $5. O processamento não é caro, tá? Geralmente o processamento leva alguns centavos de dólar e você tem várias informações sobre isso, vale muito a pena. E para você usar de forma grátis, ele te dá $5 aqui e você, na medida que você vai utilizando, ele vai consumindo. E essa memória aqui é o que está disponível para o seu cliente, né? Todo processamento demanda processador e memória, e ele pode alocar dados dentro da Apify. E é por isso que ele tem esse espaço aqui de memória de 8 GB. Os seus resultados vão sendo alocados e você pode baixá-los depois, posteriormente. Tanto pela chamada aqui, fazendo a chamada aqui, quanto pela chamada da nossa automação por via API. Eu vou fazer um exemplo aqui de uma execução rodando dentro da Apify. Eu venho aqui em atores e eu vou fazer desde o começo, né? Eu vou vir aqui Store, eu vou botar aqui Instagram, que eu quero saber o que tem de Instagram aqui. E tem todas essas ferramentas, ó, cada um desenvolvida por alguém diferente. E eu venho aqui, ó, Instagram Scrapper. E aqui eu vou ver o que precisa, tá? O que ele está pedindo? Ele quer o meu Instagram, o endereço, a URL do meu Instagram completo, né? O meu Instagram é erico.arenato. Ele quer que eu escolha qual tipo de coisa que eu quero, qual tipo de busca. Eu quero que ele faça um scrap, uma mineração de posts, não de comentários, detalhes do perfil, detalhes de menções, detalhes de Reels. O que eu quero é post. Eu quero que ele traga 3 posts, no máximo 3 posts, tá? É opcional. Ele me pede uma data de relação, né, relativa, e aqui eu já posso rodar. Um detalhe bem interessante é que enquanto eu vou montando aqui, ele também já vai montando o meu JSON. E esse JSON aqui é importante porque é esse JSON que a gente vai usar nas nossas chamadas quando a gente usa a automação no NTN ou no Make, né? Então, eu vou rodar aqui de forma manual, dou um Save e Start, e ele automaticamente me leva para a página de Run. E aqui eu vou ver o processamento acontecendo. Aqui eu vou ver a quantidade de CPU que está sendo consumida, o máximo disponibilizado para mim, a memória e a memória máxima. E perceba aqui que o gráfico já começa a rodar
e eu vou ter aqui as informações. Quando ele processar, ele vai me trazer os dados aqui. E esses dados, além de ficarem armazenados, também permite que eu faça o download dessas informações e tenha também o formato JSON daquilo que veio, que é justamente a resposta que a gente vai ter se a gente fizer uma chamada API lá no nosso NATN. A gente vai ver aqui, ó, que trouxe 1, porque eu coloquei uma data de recente, então ele só trouxe 1, apesar de eu ter colocado 5. E aqui, ó, ele traz todos os dados que eu tenho da minha postagem. Tá? Deixa eu vir aqui, que aqui fica melhor de ver. Ó. Ele vai trazer aqui a URL da imagem, né? Ele vai trazer hashtags, vai ter o identificador da postagem, a URL, quantidade de comentários, quantidade de menções. Tem o vídeo aqui, a URL do vídeo. Se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer a URL aqui do Instagram. Também tem a URL do vídeo, essa aqui, ó. Esse aqui eu posso fazer o download dele. Né? Então, enfim, dá para fazer um monte de coisa. E o que a gente vai fazer aqui é fazer essas chamadas via MCP. Olhando essa aba aqui, ó, em Input, ele vai me mostrar aquilo que eu solicitei, como foi o JSON de chegada. E a gente também consegue ver o quanto foi processado. Aqui em Runs eu vou ver tudo que foi processado, todos os meus processamentos, minhas solicitações, o quanto de memória foi gasta e o principal, que é o uso, né? Nesse caso aqui, que é o importante, eu gastei 0,0023 centavos de dólar e ao todo eu tenho 0,30 de dólar de $5 que eu quero, né? Que eu tenho direito. Então eu tenho aqui isso aqui e o interessante é que quando a gente faz chamada pela automação, ele também vai aparecer nessa aba, as execuções e também as informações. E não vai ser diferente usando o MCP. Nesse vídeo eu quero implementar duas pequenas automações que me permitem fazer chamada de scrap de Instagram, minerar Instagram, que eu passo o perfil, e o outro que é do Google Maps, para que eu possa prospectar clientes em determinada região, em um determinado nicho. Eu criei essa automação aqui já usando os modelos anteriores e eu quero que você assista os vídeos anteriores para poder chegar aqui nessa tela. Mas a estrutura é básica. Eu coloquei um agente IA que vai receber um chat como entrada e eu criei duas tools de MCP, dois nodes MCP. Uma que é a busca tool e outra que é executa tool. Eu preciso dessas duas porque uma precisa saber como chamar e a outra precisa saber como executar. E o que muda aqui é somente a conexão. Eu fiz uma conexão aqui do Yapify Instagram. E como é que ela é a chamada? Você vai passar o seguinte, você vai passar o comando npx, e eu vou colocar isso aqui na descrição, como você chama essa ferramenta do Instagram e do Google. Você passa esses argumentos aqui, e a parte principal é onde definir a chave. E a criação da chave é muito simples. A gente vai lá no nosso console da Apify, a gente vem aqui em Settings do lado esquerdo, clica, vem aqui na aba API Integration, clica nela e vem aqui ó, no botão Create a New Token e clica nele. Aqui ele disse que é descrição opcional, mas ele não é opcional, tá? Então eu vou colocar aqui ó, N8N YouTube e vem aqui em Create. E aí ele cria essa chave para mim. Como é a chamada? Para fazer a chamada, a gente vai lá no nosso console aqui, Instagram Scrapper. Clico nele, vou ler a documentação da API e venho aqui em MCP, como a gente já fez anteriormente. E aqui, ó, na documentação, eu vejo que na variável de environment, de ambiente, eu tenho esse nome aqui, Apify Token, e colocar aqui para frente a chave e o API Token. Mas esse formato aqui é JSON. O que a gente precisa saber é o formato como a gente vai colocar lá no nosso NATN. Então eu vou copiar aqui, ó, dou Ctrl C no nome da chave que tem que ser. Eu venho aqui, vou colocar em Expression, né, aqui na parte de ambiente. Vou abrir aqui a janelinha para ficar maior. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl V e um igual, que é esse formato aqui que tem que ser definido a chave. E aí eu vou voltar lá no nosso console, dentro da account, venho aqui e vou copiar essa API aqui. E eu vou salvar aqui. Vou copiar e vou dar um Ctrl V aqui nessa chave. Vai ficar dessa maneira aqui, tá? E aí eu venho e salvo. E ele já vai fazer a conexão e eu já tenho minha conexão feita com a Apify. Só isso. Eu não preciso fazer nenhuma instalação, eu não preciso fazer codificação nenhuma. Desse formato aqui, o que a gente tem que lidar agora é como criar o prompt ideal para fazer as chamadas
por meio de MCP das ferramentas lá na Apify, nesse caso do Instagram. Lembrando que você vai ter que fazer uma conexão para cada ferramenta que você vai utilizar. Essa conexão não é única, então você vai ter que usar, você pode usar a mesma API Key, só que para cada ferramenta vai ter um comando diferente. É essa parte aqui que vai mudar, ó, esses argumentos que precisam mudar. Tá? Então você vai fazer uma modificação para cada uma delas, respeitando a documentação. E eu quero fazer um teste especificamente agora do Instagram. Então eu vou fechar aqui, a conexão já está feita, eu vou salvar e eu vou abrir a aba aqui de OpenChat para conversar com esse agente que utiliza MCP. E eu vou perguntar quais tools tem. Ele vai rodar o agente. Ele veio aqui em Busca Tool. E ele executou e me trouxe aqui que tem 3 tools definidas. Ele tem aqui Apify/Instagram Scrap. Essa ferramenta permite raspar e baixar publicações, perfis locais, hashtags, fotos, comentários do Instagram. Ela pode obter dados a partir de URLs ou consultas de busca do Instagram. Ele tem Discovery Actors, que é uma ferramenta que permite descobrir atores disponíveis. E tem Get Actor Details. Com essa ferramenta é possível obter documentação. Essas duas aqui, elas vão estar pertencentes a todas as tools lá da Apify. Porque uma que é para descobrir as ferramentas e outra que é para descobrir detalhes dessas ferramentas que foram encontradas. Você recorda que para o Apify, ator é cada tool lá, cada ferramenta, cada desenvolvimento, né? cada solução. Então, esse aqui ele vai estar em todas as tools que a gente vai chamar lá do Apify. O que é interessante para a gente aqui é esse Apify/Instagram Scrapper. Eu vou fazer uma solicitação para ele e provavelmente ele vai alucinar. Fraldinha, eu quero deixar uma adenda aqui para você, tá? Não coloque ainda isso em produção. As coisas estão recentes. Use como teste, use como desenvolvimento. A fórmula certa aqui é que a LLM ela ainda não está definida muito bem nativamente para chamar esses códigos MCP. A gente ainda depende muito do prompt. E o prompt é o cérebro do agente, é o coração, é o cérebro, é tudo do agente que a gente utiliza nas nossas automações. Existe uma disciplina chamada Engenharia de Prompt, que eu vejo lá no nosso curso, na nossa formação, e eu faço convite para você entrar aqui. Aqui embaixo vai ter uma descrição do site, que você pode entrar na comunidade para ter aulas sobre inteligência artificial e engenharia de prompt, e também tem um grupo do WhatsApp onde a gente está compartilhando informações, ideias, experiências. Então faça parte, entre aqui embaixo, vê na descrição, entra no site, dá uma olhada. A inteligência artificial, ela pode muita coisa, mas não pode tudo. E para você extrair o máximo de uma inteligência artificial, de um modelo LLM, você primeiro precisa saber pedir. Então, é no momento que a gente vai definir o prompt do assistente que ele vai trazer as melhores soluções e não vai alucinar muito. Alucinar é quando uma inteligência artificial comete o erro e traz um resultado que a gente não estava esperando ou foge demais do padrão. Ele erra de forma absurda. Então, o que eu venho percebendo com o MSP é que a gente está dependendo muito da engenharia de prompt, do prompt que a gente passa para o nosso agente. Ele sozinho, sem dar informação alguma, ele ainda não se vira muito bem. Então, a gente precisa amarrar muito bem o prompt para que ele traga resultados que a gente espera. Principalmente quando ele está fazendo uso dessas ferramentas MCP e, eventualmente, para funcionar muito bem, a gente tem que passar muitos detalhes para a LLM, para o nosso agente. Não é o ideal, mas é o que a gente tem para hoje, é o que está conseguindo fazer ainda. As coisas estão aquecendo, as coisas estão melhorando, e eu acredito que no futuro próximo, muito próximo, as LLMs vão sofrer uma atualização para poder responder muito bem a esse MCP. Por enquanto, o prompt é quem está mandando. Eu vou fazer um teste, eu não vou mexer no prompt do agente, ó, ver que ele está vazio, não tem nada no system, e pode ser que ele traga a resposta que eu quero, mas tem muita chance de dar errado. Tá? Então eu preciso mexer em alguma coisa. No momento eu vou fazer só uma pergunta para fazer um teste. Quero os últimos 5 posts do perfil @erico.arenato. Vamos ver se ele vai chamar de forma correta. Ele foi para o Executa Tool. Se ele chamou de forma correta, lá no nosso Apify, a gente precisa ver isso aqui acontecendo. Deixa eu ver se ele veio aqui, ó, em Runs. Ó, ele está rodando aqui, ó, tá? Ele está rodando, eu posso clicar aqui e ver o que ele vai fazer.
Ele, por enquanto, trouxe um resultado negativo. Ele não mostra aqui, mas ele mostra o input. Ele mostra como foi que foi pedido. Ó. Ele passou username érico.arrenato, limite 5. Se eu olhar a outra execução, ó, presta atenção aqui como é que está esse JSON. Esse JSON, ele veio nesse formato aqui, ó. Mas eu acredito que esse formato esteja errado e vai dar erro por causa disso. Veja só, se eu for aqui, se eu voltar no ator e voltar naquela execução anterior que a gente fez, se eu vir aqui em input, eu vou perceber que o JSON, ele é diferente, ó. Ele colocou aqui, ó, direct URLs como argumento do meu perfil. E nesse outro aqui que o MCP fez, ele veio de forma errada, ó. Isso aqui não funciona, a chamada está errada. Então, provavelmente aqui, ó, ele vai dizer, ó, parece que não consegui acessar os posts do perfil @erico.arrenato. Isso pode ocorrer duas razões. O perfil é privado e não tenho permissões para visualizar o seu conteúdo. Não existem posts disponíveis para o perfil. É aqui que diferencia os fraudinhas de um gestor de automação do curso AutoNext. Se o fraudinha ver esse resultado aqui, ele vai entender que talvez o problema seja no Instagram. Ele não vai ter a sapiência, o conhecimento, a destreza para entender que o erro está na chamada MCP. Porque aqui, dentro lá do Apify, ele rodou. Ele rodou bem, ele foi chamado, então deve ter alguma coisa errada aqui que não seja a automação, o MCP. E ele vai demorar um tempão para detectar isso. Ele não vai perceber que é a chamada do input é que está errada e por isso o Apify negou esses resultados. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. O que é que eu quero? Eu sei como é a chamada correta e parece que meu agente não sabe disso. E ele está se embananando com isso. O que ele vai fazer? Vamos dar um desperto, vamos ser mais inteligente. Vamos vir aqui, ó. Eu vou vir aqui nesse que rodou corretamente. Esse que eu sei que eu rodei manualmente e sei que está correto. E eu vou vir aqui no JSON de input. Eu venho aqui, eu sei que foi isso aqui que foi pedido. Eu vou copiar aqui, ó, tem um botão de copiar. E aí eu vou fazer uma modificação lá no nosso agente. Eu posso fazer a modificação no chat ou aqui direto. Eu vou fazer aqui direto, tá? Eu vou primeiro limpar isso aqui, para limpar meu toque, alimentar meu toque. Vem aqui aí agente. E eu vou colocar aqui uma propriedade System Message, que eu vou passar argumentos para ele, que eu quero que ele entenda. É a personalidade dele, é o comportamento que eu quero que ele tenha. E eu vou falar o seguinte, você é um agente que usa MCP, Model Context Protocol, para se comunicar com ferramentas externas. Quando precisar fazer scrap de postagens de Instagram usando uma ferramenta MCP, use o JSON abaixo como modelo. Eu vou passar aqui JSON. Faça as alterações necessárias. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar o seguinte. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Eu vou facilitar a vida do agente. Eu vou colocar aqui uma chavezinha aqui de código, um padrãozinho, né? Vou colocar aqui, ó, perfil. Vou colocar aqui max, aqui em results limit, que é o máximo de resultados. Posto eu vou deixar, hashtag eu vou deixar, tá? Eu vou colocar assim, dessa maneira. Eu poderia botar a data também aqui, ó. Esse aqui é opcional, então eu vou tirar isso aqui. Que, senão ele limita a data, né? A tag perfil é o nome do perfil com arroba. A tag max é a quantidade de resultados máximo. Se não for declarado, max é 5. Perceba que o agente está dependente demais que eu passe instruções. O ideal é que isso aqui fosse de forma natural.
né, que eu dissesse para ele um comando e ele me usasse MCP para buscar as informações da ferramenta e chamar de forma correta. Isso ainda não está acontecendo, tá? Isso não está acontecendo e por isso a gente tem que amarrar bem esse prompt aqui, que é a forma como ele vai se comportar, né? E aí vamos fazer o seguinte, eu salvei aqui, vou dar um save e vou iniciar novamente aqui, ó. Quais tools tem? Ele trouxe as tools aqui, ó, mesmo resultado, e agora ele traz os esquemas. Isso aqui ele não tinha ainda, né? Quero as últimas 5 postagens do perfil @erico.arenata. Vamos ver se ele vai executar de forma correta. Ele já foi aqui em Executa Tu. Ainda não apresentou erro. Vamos ver se ele está chamando lá corretamente. Eu vou voltar aqui em Hector. Vamos ver aqui em Run se ele está rodando. Vou atualizar. Está rodando. Então ele chamou. Vou vir aqui em Input e ver se ele pelo menos chamou de forma correta. Opa, parece que sim. Parece que ele trouxe aqui, ó, a busca, result limite 5. Vamos ver se ele vai trazer algum output agora. Ele trouxe as 5 últimas postagens que eu pedi. E vamos ver lá na nossa automação como é que ele fez, ó. Ele deu OK, ele processou o agente. Aqui estão as últimas 5 postagens do perfil @erico.arenata. Postagem 1, tipo imagem, legenda, descubra a automação pode transformar as redes sociais, tal. Postagem tipo vídeo, digita o nome do seu perfil que eu te ensino a clonar a postagem do Instagram. 3, correto, tá tudo certo. Ele traz até o URL. Se eu clicar aqui e ver postagem, ele me indica qual é a postagem que eu publiquei lá. Deixa eu ver se os outros tem também. Tem também, ó. Esse outro vídeo aqui. E esse outro que é uma imagem. Perfeito. Não, aqui funcionou. Perfeito. Né? Isso aqui a gente já pode matar. Vamos agora para o Google Maps. Voltando lá para o Google Maps, eu venho aqui, ó, em Google Maps Extractor. Venho aqui API, MCP. E aqui eu vou ver como é que é a chamada. E ele é bem parecido, tá? Ele só muda isso aqui. Esse comando. O comando é o mesmo, NPX, os argumentos são esse. E Apify Token é a mesma API. Eu não preciso criar uma outra. Então, isso aqui já está feito. A questão da conexão. Eu só preciso criar uma outra conexão mudando esses argumentos aqui. Na nossa automação no NTN, é exatamente a mesma estrutura. A única coisa que vai mudar é a nossa conexão Apify. Você vai criar uma nova credencial, né? Credencial New Credential, e vai colocar essas opções aqui, ó. NPX, e eu vou colocar aqui na descrição, tá? Os argumentos são esses, e a API Key é exatamente igual àquela outra que a gente já criou. Vamos lá na API Key, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, API Apify Underline Token. Venho aqui, vou abrir Expression, vou abrir uma abinha maior para ficar melhor de ver. Vou dar um Ctrl V, um sinal de igual, e aí eu vou lá nos meus settings, eu não preciso criar uma, tá? Eu já vou aproveitar aquela outra. Vou botar aqui NTN YouTube. Vou copiar e vou dar um Ctrl V aqui, ó. E é isso aqui. Feita a minha conexão, salvo, e ele já está funcionando aqui. O que é que eu quero agora? Vamos testar para saber o que acontece. Eu vou limpar aqui o chat, vou dar um save e vou perguntar aqui, quais tools tem? Enquanto ele processa, eu vou lá no Google Maps aqui, ó. Vou no Go Console e vou procurar o ator aqui, Google Maps Extractor. E ele está aqui, ó. Google Maps, eu vou aqui, Story, Google Maps Extractor. E ele me traz essa informação aqui. Como é essa tela? Eu coloco para ele quais são os termos da busca. Vou colocar a região, Curitiba, PR. Vou colocar a quantidade máxima. E aqui ele me traz mais outras opções opcionais, uma redundância, em que eu possa refinar ainda mais a nossa busca. Não é o caso aqui. E aí o que eu quero? Eu quero o JSON. Eu quero ver como é que é o JSON formário do input. É desse jeito que eu vou enviar a solicitação e é desse jeito que o nosso agente tem que reconhecer. Indo lá na nossa automação, quero ver o resultado, e ele fez a busca aqui, ó. Ó, ele trouxe aqui a primeira tool, Lucas, isso aqui é o nome do desenvolvedor. / Google Maps with Contact Details. Aí ele traz descrição, extrai detalhes de contato de Google Maps, coleta dados como endereço de e-mail, site, localização, endereço, código postal, número de telefone e links de redes e lugares do Google Maps.
Função exportar dados coletados, executar o script via API, agendar e monitorar as execuções ou integrar com outras ferramentas. E aqui essas outras duas é exatamente igual àquela outra lá que a gente viu, né? Que ela se repete, que é para descobrir os atores e pegar detalhes desses autores. Eu não vou colocar nenhuma informação aqui no ator, no nosso agente, não tem informação alguma, tá vendo? E aí eu vou fazer o mesmo erro. Eu vou pegar aqui e vou perguntar, use a ferramenta 1 para pesquisar 5 dentistas na região de Curitiba, PR. E vamos ver se ele vai executar. Provavelmente, como ele não tem o entendimento do MCP, talvez essa busca tool não está trazendo os argumentos corretos. A forma de implementação, não sei se traz a descrição correta do JSON, mas eu quero ver como é que vai funcionar. Vamos aqui ó, no nosso ator, eu quero aqui em atores, quero ver se ele está rodando. E eu já vi ali que deu um fail. Ó, ele já deu um fail aqui, ó. Input inválido. Você tem que passar pelo menos a busca. Ou seja, ele chamou de forma errada. Quero ver o que foi que ele fez aqui, ó. Ele trouxe isso aqui. Ele mandou isso aqui. E está errado, ó. Você tem que prover pelo menos um desses inputs. Search Terms, Place, Categories e Google Maps URL. Provavelmente ele montou... Provavelmente não. Tenho certeza que ele montou de forma errada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui em ator. E eu vou ver nesse aqui que já funcionou manualmente. E eu sei que a URL, o JSON é esse aqui, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar. Vamos fazer a mesma edição que a gente fez lá pro nosso scrap de Instagram. Vem aqui em Add Option, System Message, e eu vou trazer o comportamento dele aqui, ó. Eu vou dar Expression e vou aumentar a tela. E eu fiz um prompt aqui parecido com aquele outro. Você é um agente que usa MCP, Model Context Protocol, para se comunicar com ferramentas MCP. Quando precisar usar uma tool, usa JSON como modelo abaixo. E aí eu copiei aquele JSON, colei esse JSON aqui, fiz algumas alterações. Eu coloquei aqui, ó, local, como tag, coloquei max como o máximo de resultados que podem vir. E eu vou colocar aqui, ó, termo da busca ou nicho de mercado. Vou colocar isso aqui e vou definir isso aqui, ó. A tag pode ser o termo da busca ou nicho de mercado escolhido. Na verdade, eu posso melhorar isso aqui, né? Eu vou mudar isso aqui. Vou colocar termo, senão vai ficar muito complicado para o agente. É experiência, né? A gente já sabe como é que vai funcionando isso aqui, ó. Eu coloquei uma tag muito grande. Eu fui fraudinha agora. Deixa eu mudar aqui, ó. Eu vou colocar somente isso aqui e botar a explicação aqui embaixo. Eu quis colocar a explicação dentro da tag. A tag termo busca pode ser o termo da busca ou o nicho de mercado escolhido. Pronto, é isso aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Eu vou salvar. Vou limpar aqui para implementar o toque. Vou limpar aqui. Quais tools tem? Ele trouxe o resultado novamente, como aquele outro. E agora eu vou explanar. Vou pesquisar. Traga na região de Curitiba, PR, no máximo 5 escritórios de advocacia. Vamos ver se eu vou precisar de algum advogado para ver como é que fica esse pessoal que está copiando meus vídeos, né? Brincadeira. Eu fico muito feliz, tá? Quero dar meu salve aqui para o pessoal que está utilizando meu conteúdo para produzir os seus próprios conteúdos. Tem muita gente que vem me alertar sobre isso, mas também parabenizar pelas citações que fizeram. Tem muita gente aproveitando o meu código, né, os meus vídeos anteriores, para começar a ingressar nessa área de automação, começar a fazer seus testes com o MCP. E fico muito feliz quando o influenciador é influenciado por mim. Então, obrigado, um abraço para todo mundo aí, tá? Então, traga na região de Curitiba, PR, no máximo 5 escritórios de advocacia. E aí eu vou dar um OK aqui e vamos ver se ele vai buscar. Vamos lá na nossa ferramenta da Apify, ele está executando aqui. Vamos ver se ele vai chamar corretamente dessa vez. Esse aqui, ó. Tá rodando aqui, ó. Já consigo ver que tá rodando. Então eu venho aqui em Runs. Ele começou o crawler, que é o que faz o scrapper. Vou vir aqui nas informações, ele começa a processar. E ele trouxe alguma coisa aqui, tá?
ele já trouxe aqui, ó. E essa Martins Advocacia, se eu for vir aqui, ó, vou fazer uma propaganda aqui, já traz o Google Maps dele. Ele traz muitas informações aqui. Eu posso vir aqui em todos os campos, ó. E aí em todos os campos aqui, ele vai me trazer completo, porque aquela ali é só um resumo, né? E esse aqui e esse ator aqui, essa ator em específico é muito boa. E ela traz as mídias sociais do perfil, traz telefone de contato se tiver, rede social, ele traz o e-mail, traz telefone, e é interessante para fazer prospecção de clientes, né? E aqui vamos ver o que ele fez, ó. Ele trouxe também a imagem, ó. Martins dos Santos Advocacia, ele já passa o link aqui do Google Maps. Monteiro Advocacia, esse advogado aqui tá meio... Não vou dizer nada não, viu? Mas é 5 estrelas, tá? O endereço tá errado. O escritório desse cara é em outro lugar. Aqui no Cajuru, advogado de direito médico, defesa médica. Tem aqui a advocacia previdenciária. Ninguém vai se aposentar mais nesse país, então esse aqui vai perder o emprego. Advocacia civil, família previdenciária, esse aqui sempre tem demanda. E é esse aqui, ó. Ele trouxe as imagens, trouxe tudo, ainda trouxe o site aqui, ó. Ele trouxe o website, vamos ver, ele trouxe o Google Maps, esse trouxe o site, esse trouxe o site. Enfim, tem várias ferramentas que vocês podem utilizar lá no Apify e você vai ver que algumas ferramentas prometem a mesma coisa, algumas mais completas, outras menos, algumas mais baratas, né? Cada um depende do valor de cada um de processamento. E é isso, espero que você tenha gostado e agradeço por ter assistido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.